Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje no vídeo nós vamos pensar juntos em como planejar uma aula nessa época de Covid-19. Mas antes da gente começar a falar sobre tudo isso, não esqueçam de seguir aqui o canal e ativar o sininho, porque aí você sempre vai receber notificação de quando chegar vídeo novo por aqui. E não esquece também de me seguir lá no Instagram. Foi lá no Instagram, inclusive, que eu coloquei nos stories sobre isso. O quão difícil estava sendo para fazer essas aulas. Porque algumas das atividades que a gente gostaria de fazer, que a gente faria na escola, porque a gente tem mais espaço, ou a gente tem acesso, né, a gente consegue comprar alguns materiais, até porque não estaremos em quarentena, fica muito difícil para os pais fazerem. Então, eu pensei em algumas dicas que a gente pode utilizar que talvez dê certo, talvez não. Sabem como que é, né? A escola é uma coisa um pouco imprevista, assim. A gente vive no improviso também. Então, vamos lá. antes disso, a pessoa tá ali, ó, trabalhando, jogando ali, ó. Vamos dar oi. Oi, Fábio. Olá. Ele vai ficar ali de suporte se eu esqueci de alguma coisa. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar todo o material da escola e deixar perto de você. No meu caso, eu uso um livro. Eu tenho um livro para usar com a minha turma, então só dele estando aqui já ajuda. E uma folha. Você vai precisar de uma folha. Ou um caderno, mas acho que folha fica mais fácil para visualizar. Se você quiser usar o computador para fazer isso que a gente for fazer, tudo bem. É que eu sou das antigas e eu gosto do papel. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é anotar o nome do tema, da unidade, o que você precisa passar para os seus alunos. E eu já vou aproveitar e vou fazer a minha. A próxima unidade que eu vou fazer com os meus alunos se chama My World. Então eu vou anotar aqui, né? Tema My World. Fica anotado. Ok. Então, a primeira coisa que eu faço é tipo um brainstorm. Lógico, eu coloco aqui a idade deles, eu já sei disso, né? Mas vocês não sei se vocês sabem, os meus alunos têm 2 anos, eles são toddlers. E aí, em média 2 anos, né? E alguns meses. E então eu faço um brainstorm, eu penso em tudo o que eu poderia falar e explicar sobre o tema em diferentes áreas. Seria matemática, experimentos, enfim, tudo. Tudo que abrange esse tema, eu coloco aqui. Mesmo se você tiver uma escola que seja tradicional e que você tenha que fazer, né, tudo certinho ali do que está escrito no livro, uma que você não vai conseguir fazer por causa da quarentena. Mas, às vezes, dá tempo para você fazer coisas extras. Então, é legal quando você faz esse brainstorm. Então, vamos lá, eu vou fazer junto com vocês, inclusive. Se você tiver alguma ideia, inclusive, diferente da minha, escreve aqui nos comentários já, porque aí eu já uso também. Então, My World. Aí tem até uma explicação da unidade para me salvar aqui. This unit is all about the student's world. At this age, they are still living in their own centered world, and it means everything to them. By embracing that world and bringing it to the school reality with role plays, então nós temos que ter role plays. Encourage them to mimic what their parents or any role models do. The school is mediating the development of the students' expressiveness and socializing. Oh meu Deus. Socialization. A professora erra também. Então vamos lá. Aí, no meu material da minha escola, eu tenho a atividade, o que fazer antes, o que fazer na atividade e a música. Mas, como eu disse, isso é bem legal também, que a minha escola tem essa liberdade. A gente pode sim e deve acrescentar outras coisas e adaptar para a sua turma. Eu tenho esse livro aqui, eu baixei, há muito tempo. Muito tempo. Eu não sei ainda se ele está available na internet para baixar no PDF. Mas ele chama 100, né? 100 plus 100, 100. Ideas for Children. Então, ele está baseado em tópicos. Ele é muito bom, já usei ele várias vezes. Então, tem aqui, por exemplo, Families, Animals, Our World. Talvez tenha coisas aqui. Então, na página 26. Então, eu vou lá. Então, ele tem aqui, ó.
To introduce space, então ele fala do space, practice colors, tem algumas atividades aqui. Então, ó, ele vai falar dos planetas, tá vendo? Então, esse livro aqui é muito legal, ó, tá falando sobre os outros países. Eu não li direito pra ver se é isso que eu tenho que fazer. Então, antes de pegar esse material, na verdade, ou fuçar no Pinterest, maravilhoso Pinterest, a gente tem que ler toda a unidade, todo o material, para você entender o que você tem que falar. E aí, conforme eu vou fazendo isso, eu vou fazendo algumas anotações. Então, por exemplo, Class 1, qual o vocabulário que eles têm que aprender, o que a gente vai trabalhar sobre coordenação motora fina, a gente vai fazer o pulso, a gente tá mexendo com isso, aquilo, então eu vou fazer essas anotações. Bom, acabei de terminar de ler a unidade da escola material, vi o que os meus alunos precisam saber no final dessa unidade, então é legal você ter sempre isso na sua cabeça. Então, by the end of this unit, né, no final dessa unidade, no final dessa atividade, o que os meus alunos precisam saber ou aprender. Então eu já escrevi algumas coisas aqui, eu vou dividir isso com vocês. Lembrando, comenta aqui embaixo se você tiver alguma coisa diferente, porque conforme a gente vai aprendendo, né, e tendo experiências em sala de aula, tem algumas unidades que são muito fáceis de aprender, tem muitas escolas que utilizam elas, e a gente acaba tendo algumas atividades já assim prontas. Então, pets, nossa, eu tenho várias coisas sobre pets prontas. Agora, Our World, e sobre o que essa unidade mais fala para toddler, que é Parts of the House, eu não tenho muita coisa pronta ainda, então é um desafio essa unidade também. Isso foi muito bom, né? Porque a gente consegue fazer as coisas aqui com vocês. Vocês com certeza vão ter várias dicas, escrevam aqui embaixo. Então, algumas coisas que eu pensei. Utilizar bastante imagens de partes da casa. Eu tenho alguns flashcards, algumas fotos reais. Então eu vou mostrar. Pensei em fazer na live Find Something, tipo alguns objetos, igual o programa do Google que ele tinha. Então, vamos Find a Soap. Então eu vou mostrar o meu sabonete, e eles vão ter que procurar. Find a toothbrush. Find, I don't know, a pen. Então, trabalhar isso com procurar objetos. Pensei em fazer vídeos nas partes da minha casa, usando os objetos. Então, this is a bed. What's a bed for? Oh, it's for sleeping. This is a sofa. What's the sofa for? Oh, it's for sitting down. E aí, eu pensei em fazer vários vídeos utilizando os ambientes da casa. Eu pensei em utilizar blocos, né, monta-monta, para fazer casas. Eles gostam muito e é muito bom para a coordenação motora fina deles. Tanto aqueles de encaixe, quanto os de madeira que você vai montando mesmo, né, produzindo e equilibrando. Pensei em fazer uma tea party, né, organizar um ambiente que os pais possam fazer isso também, para fazer um snack, uma festa do chá e aproveitar para cantar já a música I'm a Little Teapot. Não sei se vocês conhecem, eu sou apaixonada, inclusive tem aqui no canal, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem essa música. Pensando nas músicas já, pensei nessa, Everybody In, Everybody In, Everybody Out. Então, everybody in the house, everybody out of the house. There was a crooked man, tá no meu material pra cantar essa música, eu ainda não sei, então eu vou aprender. E uma que eu canto muito, que é I live in a little house with a lot of spiders, and then one day a little witch came to me and did like this. E aí tem outras partes dessa música, eu vou cantar essa. Eu pensei de cooking class, make a sandwich, então dos pais fazerem um sandwich. Eu pensei em fazer um circuito na casa, então utilizar as próprias mobílias, né, os móveis, para que a criança possa se movimentar, passar por baixo das coisas, por cima, pular. Different objects, eu pensei, eu escrevo umas coisas nada a ver, mas eu sei que eu vou lembrar depois, às vezes eu não lembro, mas tudo bem. Então, eu vou pegar alguns objetos, por exemplo,
isso não vai fazer muito sentido agora, mas, por exemplo, um galão de água, uma colher e uma escova de dente. Qual desses objetos não faz parte da cozinha? Ah, escova de dente! Então eu vou fazer vídeos assim com as crianças, com os objetos. Eu acabei de falar sobre family, na verdade eu estou falando ainda. Então eu vou falar sobre family e vou entrar nessa parte de house. Então eu vou falar sobre quais partes da casa a pessoa fica mais, qual quarto é de quem, pra eles falarem. E aí eu já vou entrar na story Goldilocks and the Three Bears, que vocês devem conhecer, né? A Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Então isso foi tudo que eu anotei. Aí eu provavelmente vou utilizar isso aqui para as aulas. Acho que eu gastei R$3 isso aqui. Nossa, sim, super barato. Vou usar a minha Baby. Tenho usado bastante esse recurso nas lives, eles têm gostado muito. Eu também uso muito Dedoshi. Tem aqui uma caixa, eu vou mostrar pra vocês, peraí. Eu gosto muito de usar esse tipo de recurso material. Então, ó, tem aqui, tá vendo? Tem os Three Bears. Eu sempre uso de Goldilocks, tem uma menininha aqui com flores que ela tá segurando. Enfim. Vou utilizar algumas contações de histórias, porque eu não tenho muito livro, mas pra ler, porque chegou um momento da quarentena que eu já li praticamente todos os livros para as crianças e a gente não tem muito livro em inglês, né? Bilíngue, é difícil você comprar livros bilíngues aqui no Brasil. Então agora que eu já escrevi algumas das coisas que eu gostaria de fazer com eles, eu já li algumas coisas da unidade, né? Eles pedem pra... uma das coisas que eu já vou modificar, match colors. Eu utilizaria muitas coisas na sala de aula para poder falar isso, né? Que tem numa das partes das lições do livro. E pra modificar, eu vou fazer match socks. Então os pais vão pegar as meias deles, das crianças, provavelmente coloridas, e aí eles vão ter que fazer o quê? Achar o parzinho. Então isso já vou fazer essa adaptação, porque a gente não tá na sala de aula e é um material fácil para os pais, que eles têm acesso às meias. E pra finalizar, depois que eu faço todo esse brainstorm, eu já escrevo tudo que eu consigo pensar sobre isso. Então, por exemplo, em Math, eu pensei deles contarem casas, então eu vou fazer no Word ou no PowerPoint mesmo. E eu vou mandar para os pais em PDF, talvez, para eles contarem, porque tem pai que não tem impressora, que é o meu caso, não tenho. Eu acho que se a gente ficar criando também muito vídeo, muita coisa visual, por exemplo, eu poderia fazer com os programas, as casinhas aparecendo e os números, mas eu acho que isso acaba ficando muita poluição, sabe, visual, muita coisa visual para as crianças, e às vezes as coisas mais simples tem muito mais, sabe, conteúdo, muito mais coisa. Então eu vou abrir aqui o Pinterest. Se você ainda não conhece, você deve conhecer agora. Então eu vou escrever aqui toddler, que é a minha idade, né, do meu grupo. House theme. Vamos ver se aparece alguma coisa. Essa atividade aqui os meus alunos já conseguem fazer, alguns. Mas já é bem legal. Então, de cortar os papéis em diferentes pedaços, aqui tá colorido, tá bem legal. E eles terem que montar uma casa. Então isso aqui eu já gostei, já curti. Faria na escola, faria com muitas outras cores. Mas em casa eu acho que os pais conseguem fazer. Então eu já vou salvar. Ó, isso é legal, dá pra fazer coisas, né? Role-playing, que é uma das sugestões até do livro da minha escola. Então, fazer lavar roupa. Aqui ele tá brincando, mas acho que dá pra fazer até de verdade. Bom, eu tô aqui pertinho, assim, eu vou ficar um pouco mais pra baixo pra vocês conseguirem ver direitinho. Depois que eu fiz aquele brainstorm e eu tô fuçando no Pinterest, eu salvo tudo que eu achei interessante sobre esse tema, sobre algumas ideias, numa pasta no Pinterest, e eu vou mostrar pra vocês algumas. Esse daqui, ó, a pessoa fez, né, a casa com os blocos de madeira, e aí ela fez um bowling de derrubar. Dos temas da unidade que eu tenho que trabalhar é happy e sad, que às vezes a gente tá se sentindo feliz ou triste em casa, e aí eu vou utilizar
essa brincadeira, quando alguém derruba alguma coisa que você acabou de montar, você não fica feliz. Então, pra falar um pouco sobre isso, tem uma menininha varrendo. Então, ela varre, né, e coloca tudo a sujeirinha dentro de um quadradinho. Isso a gente chama até de vida prática da Maria Montessori. Aí aqui tem uma outra atividade que a mãe colocou um monte de caixa com diferentes materiais, com animais, com pequenas pessoinhas, né, brinquedos, para a criança montar uma casa com esses itens. Tem essas duas aqui maravilhosas, que é de um canal aqui no YouTube, chama Jay Brary. Elas cantam, e tem essa música, eu nem lembrei dela, que é The Monster Stomp Around the House. Então eu vou fazer essa música, vou cantar. Tem uma atividade aqui de uma história que eu não tinha lembrado, então eu vou colocar, que é The Napping House. Eu acho que em português é a Casa Sonolenta, então eu vou fazer uma contação de histórias. Se eu lembrar, eu coloco aqui no canal também. Tem outra aqui que são Plates and Cups, então são pratos de plástico, não sei se vocês conseguem ver direitinho, e copos. E a ideia é colocar todos eles num local, e aí a criança tem que fazer o sorting, que isso é um conceito matemático, né? Dela olhar, ela relacionar os objetos e ela conseguir separar, classificar. Esse é de plástico, ou esse é um copo, esse é um prato. Então fazer essa separação. Tem uma outra aqui que eu achei bem legal, essa daqui. Ela pegou várias casas coloridas, entregou para as crianças, e aí ela tem que match the colors. Então essa casa é rosa com rosa. Mas aí eu já pensei em pintar alguns avatares, algumas pessoas em rosa, e aí, por exemplo, a casa rosa fica com a pessoa que é rosa. E assim sucessivamente. Coloquei aqui de montar algumas outras casas com outros materiais. Eu achei um monte de outras histórias que a gente nem lembra depois, que quando você vê, você fala, essa história! A House is a House for Me, Three Little Pigs, vou contar essa história. Eu achei essa atividade aqui maravilhosa, eu não sei se vocês conseguem ver essa terceira. É um teto de desenho, né, papel, e aí a mãe, a professora, eu não sei, fez os furos e pendurou as pessoas, os desenhos das pessoas. Toddler de 2 anos, eles ainda estão na garatuja, eles não sabem desenhar, né, ainda. Um desenho assim que você olha e fala, isso é uma pessoa. Então eu vou sugerir para os pais colocarem fotos das pessoas que moram naquela casa, já para introduzir a unidade, porque a gente tá falando de family. E a casinha, o resto é outras coisas que eu tinha planejado e que não vai dar pra fazer, por quê? Por causa da quarentena. Depois que eu faço tudo isso, eu venho aqui no meu planejamento semanário, eu digito tudo pros pais de uma maneira bem detalhista, não tão detalhista também pra não ficar, né, boring, mas para que eles consigam entender pra que a gente tá fazendo isso, ou como que eles possam fazer. Eu tenho isso aqui dessa semana, que pra vocês já passou, mas é dessa semana. E é assim, por exemplo, ó, segunda-feira, aí tem a data, story time, animals should definitely not wear clothing. Aí eu coloco a capa do livro para que se um dia eles quiserem comprar, eles conseguem. Sugestão do vídeo, de um vídeo que fale um pouco sobre o que a gente tá falando, pode ser uma música, no caso aqui Baby Shark, então é Family. A história, eu não coloco vídeo ou link pra achar a história, porque eu leio ou eu conto a história e eu mando isso através do Google Classroom para os pais. E aí eu coloco a proposta da escola, então quais são os materiais que eles vão precisar, então aqui livros e tinta. Página 9. Contornar os dedinhos da mão e falar que cada dedo representa uma pessoa da família. Pintar os dedos e carimbar na página do livro. Então, simples e objetivo para eles entenderem como fazer. Aí tem uma coisa chamada na escola Flexible Exploration. Nada mais é que algumas atividades sensoriais aqui. Então eu coloquei brincar com gelatina, esconder alguns itens e brinquedos na gelatina para que as crianças possam utilizar as suas mãos e colheres para resgatar e explorar. E eu coloquei o link, que na verdade é do meu próprio vídeo que tá aqui no canal, eu vou deixar no card para vocês verem. E eu coloquei um playtime. Brincar de se vestir. A criança deverá colocar roupas ou acessórios de alguém da família, uma gravata do papai, um chapéu da mamãe, por exemplo. E quando tem algumas atividades, por exemplo, de artes, eu coloco a atividade que eu encontrei no Pinterest para o pai visualizar e entender como fazer.
E aí ó, essa outra brincadeira foi muito legal. Vou fazer essa aqui no canal. Eu escrevo tudo, coloco até cooking class. Então, cooking class, bolo de baunilha, qual que é a receita, como é que faz. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é sempre que a gente consegue acertar as atividades, os materiais. A gente sabe que é muito difícil para as famílias também, para os pais. Não é tudo que eles conseguem fazer. E tudo bem, a gente tem que ter isso na nossa cabeça, que a gente tá fazendo o nosso melhor dos dois lados, né? Essa parceria é muito importante, tanto a gente fazendo o planejamento, tentando fazer uma coisa bem estruturada, gravar vídeos né, que sejam motivadores para as crianças verem, atividades que eles consigam fazer também sozinhos, mas a gente também precisa entender o lado da família, que tem muita coisa que eles não conseguem fazer, então por isso que eu tento fazer isso, pensar em atividades que a gente consiga, que quase não use impressão, que a gente consiga utilizar os materiais que quase todo mundo tem em casa, e eu tento fazer o máximo de vídeos curtos e mandar para as famílias, de eu fazendo as atividades para as crianças verem. Ou eu tô contando, eu tenho um jarro aqui, vou mostrar para vocês, de tampinhas. Então tem uma aula que eu tirei as tampinhas e aí eu contei, separei por cor, aí eu fiz se uma era maior, outra menor. Então eu tento fazer o máximo eu, sozinha com os vídeos, e aí eu encaminho para as famílias. Eu também creio que tem muito tema que fica até mais fácil, ou talvez seja também um desafio para procurar atividades. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar se você tem alguma outra ideia para esse tema, dessa atividade, ou algum outro site que você utiliza além do Pinterest. Eu também uso um pouco do YouTube, eu coloco aqui na plataforma o tema e vejo algumas outras ideias de outras pessoas. Eu vou fazer isso daqui a pouco, mas se eu for mostrar isso pra vocês, o vídeo vai ficar gigante. E depois eu estruturo todas as aulas e escrevo. Normalmente eu escrevo 2 semanas já prontas de planejamento, porque eu consigo ter uma visão um pouco mais geral e aberta da unidade. Então é isso, gente. Tchau!